Olá, hoje a gente vai mergulhar de cabeça numa ideia que, olha, por séculos tem sido tanto um porto seguro quanto uma fonte de angústia para muita, mas muita gente: a predestinação. E a pergunta que não quer calar é essa aí. Será que Deus já decidiu quem vai para o céu e quem vai para o inferno? Essa é a questão que está no centro de tudo. Uma pergunta que tem o poder de moldar a fé de uma pessoa, sabe? Seja para algo bom ou, como a gente vai ver, para algo bem complicado. Bom, para a gente conseguir entender esse debate todo, é fundamental começar por quem deu a forma mais famosa e influente para essa ideia: o teólogo João Calvino. É aqui que o dilema realmente começa a pegar fogo. E aqui, nas palavras do próprio Calvino, a coisa é direta, é brutal. Ele define o que ficou conhecido como a dupla predestinação. Não tem meio termo. Alguns são preordenados para a vida e outros para a morte. Esse é o ponto de partida da nossa análise. Basicamente, a doutrina é essa: a humanidade é dividida em dois grupos. De um lado, os eleitos, que já estão com a salvação garantida; do outro, os réprobos, que estão destinados à condenação. E o mais chocante é que, nessa visão, essa escolha foi feita antes mesmo do mundo existir, e não tem nada a ver com o que a pessoa faça ou deixe de fazer na vida. Só que uma doutrina pesada como essa não fica só na teoria, né? Ela tem consequências muito reais na vida das pessoas. Vamos dar uma olhada no impacto profundo que essa ideia pode ter na fé e até na saúde mental de quem leva isso a sério. Pois é, essa visão levanta um monte de perguntas difíceis. O autor Nathan Rufino, em quem a gente está baseando essa análise, aponta umas contradições que são bem complicadas. Pensa comigo. Se já está tudo decidido, para que evangelizar? E a responsabilidade de cada um pelas suas ações, como fica? Para ele, isso cria um verdadeiro labirinto lógico e, bom, acaba pintando uma imagem de Deus que ele mesmo descreve como francamente diabólica. E o impacto não é só teórico, não. Esse aí é um trecho de uma carta real, de 1997, que o Rufino compartilhou. Dá pra sentir a angústia, o medo, aquela dúvida que paralisa. A pessoa fica se perguntando se não tá no time errado, sabe? Lutando uma batalha que talvez já esteja perdida desde o começo. É devastador. Agora, diante desse custo humano todo, alguns teólogos propõem uma releitura. E é aqui que a nossa análise dá uma virada bem interessante. E tudo gira em torno de uma única, mas importantíssima expressão bíblica. A pergunta que pode mudar o jogo é exatamente essa. A interpretação mais comum parte do princípio que a gente já sabe o que a adoção de filhos quer dizer. Mas e se o sentido original, lá na cabeça do apóstolo Paulo, fosse algo completamente diferente do que a gente imagina? E aqui está a pista principal, direto da fonte. O próprio Paulo, que foi o único autor do Novo Testamento a usar essa expressão, parece que ele mesmo define o que quis dizer. Ele fala que os cristãos estão aguardando ansiosamente pela adoção de filhos e logo em seguida explica, a saber, a redenção do nosso corpo. Ou seja, ele está ligando a adoção a um evento futuro, um evento físico. E aqui está a reinterpretação radical que o Rufino propõe. A adoção de filhos não seria sobre o momento em que alguém se torna filho de Deus, lá na conversão. Seria sobre a glorificação final desse filho, sobre a ressurreição do corpo. O foco muda completamente, do começo da jornada para o destino glorioso lá no final. Certo. Se a adoção se refere ao destino final e não à escolha inicial, toda a doutrina da predestinação muda de figura. Vamos explorar o que essa nova perspectiva significa na prática. E essa mudança, pessoal, é gigantesca. A predestinação deixa de ser sobre quem vai acreditar e passa a ser sobre o que vai acontecer com aqueles que escolheram acreditar. A diferença fica cristalina quando a gente coloca as duas visões lado a lado. Na visão comum, Deus predestina a escolha de alguém. Já nessa visão alternativa, não. A pessoa escolhe um caminho e é o destino final desse caminho, a glória, que já foi predestinado por Deus. Para deixar isso ainda mais claro, o Rufino usa uma analogia muito boa. Imagina duas escadas rolantes num shopping. Uma sobe para um andar maravilhoso, a outra desce para o subsolo. O destino de cada escada está fixo, está predestinado, certo? Então, a predestinação, nesse caso, não é uma força que te empurra para dentro da escada. A predestinação é o destino inevitável da escada em si. A escolha de em qual delas pisar, essa continua sendo de cada um. E no fim, a gente volta para uma das maiores tensões da teologia. Essa reinterpretação não acaba com a tensão, mas talvez a coloque num quadro mais produtivo. Onde é que a soberania de Deus em definir os fins se encontra com a responsabilidade humana de escolher os meios?
Essa é uma questão que com certeza vale a pena continuar refletindo.